Olá, queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o professor de Escola Bíblica Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Gostamos também de publicar pregações evangélicas, ministrações para a edificação, fortalecimento do povo de Deus, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12, a penúltima lição deste trimestre, a penúltima lição do ano de 2019, a qual vai tratar do tema Novos Céus e Nova Terra. O texto principal dessa lição está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Estamos estudando aqui tudo sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, a qual as Sagradas Escrituras nos relatam. Passamos aí por o arrebatamento da igreja, passamos aí por a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, passamos pelo tribunal de Cristo, passamos pelo tribunal das nações, passamos pelo período milenial, passamos também pelo período da grande tribulação, passamos também pelo juízo final e agora, nesta lição aqui, nós estudaremos que no final de todas as coisas, quando nós adentrarmos na eternidade, o Senhor, nosso Deus e o nosso Salvador Jesus, Ele purificará essa terra, Ele transformará esta terra, não mais numa terra corruptível, mas numa terra saudável, pura, aos olhos do nosso Deus. Isso que nós vamos estudar aqui nesta lição, na penúltima lição deste trimestre. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 8. É importante os queridos irmãos estudarem, lerem esta lição, essa leitura bíblica em classe, porque nós vemos sempre, eu gosto de falar isso sempre aqui, porque nós vemos sempre fazendo os irmãos obreiros, fazendo a leitura apenas dos adultos. Mas na classe aí, com seus jovens, com seus juvenis, com seus adolescentes, você faz também essa leitura bíblica em classe para que eles possam compreender melhor aquilo que será abordado. Na leitura bíblica em classe, eu gostaria de destacar aqui para os queridos professores, todos aqueles que me assistem aqui, o versículo número 4 do Apocalipse, do livro de Apocalipse, capítulo 21, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós vemos que este momento de novos céus e nova terra, a transformação do mundo, só também acontecerá com a transformação, acontecerá da mesma maneira também conosco, a transformação do nosso corpo, corpo que é corruptível, num corpo imortal, num corpo incorruptível. Neste momento da eternidade, na eternidade, nós não sofreremos mais dores, nós não sofreremos mais pranto, nós não teremos mais pranto, mas alegria constante perante ao Senhor, perante os olhos do Senhor, porque nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. E a palavra de Deus nos fala que as coisas velhas já passaram e que tudo, absolutamente tudo, se faz novo. É uma eternidade de glória, é uma eternidade de alegria, a qual nossa mente não é capaz nem de imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para nós é algo extraordinariamente grande, que nós não conseguimos, então, com a nossa mente limitada, humana, definir aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu só sei, meus queridos irmãos, que será uma coisa gloriosa e será uma coisa de uma proporção grande e que nós não conseguiríamos agora, neste momento, com a nossa limitação humana, absorver. Tá bom?
Nesta lição, nós temos aqui 4 pontos importantes para nós falarmos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre a profecia. Isaías foi o primeiro profeta a profetizar sobre a criação de novos céus e nova terra. Ele diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65, versículo 17. Então, meus queridos irmãos, é um novo tempo para nós, é um novo tempo para aqueles que perseveraram na fé em Jesus Cristo. Será um momento glorioso para todos nós que esperamos ansiosamente o Senhor Jesus. Assim como ele veio na primeira vez, e ele morreu na cruz do Calvário, ele mudou a história da humanidade, ele mudou a história de todos os seres humanos. Ele continua mudando a história daquelas pessoas que aceitam a Cristo, se tornando então pessoas que não conheceram a Cristo antes de Cristo e pessoas que conheceram a Cristo depois de Cristo, sendo transformadas em uma nova criatura a cada dia, através da sua palavra, assim como ele mudou a história da humanidade, do século, do calendário, ele também se fará presente, tornando o nosso mundo a vivenciar um novo tempo na história da raça humana e na história de todos aqueles que esperam com ansiosidade a vinda do nosso Senhor Jesus. O segundo tópico dessa lição vai tratar sobre a renovação divina dos céus. Quando parecer que o mundo chegou ao fim, Deus fará tudo de novo. Haverá uma maravilhosa transformação e um processo purificador sem igual em todo o cosmos, como afirma o apóstolo Pedro, que diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão, se desfarão, e a terra, as obras que nela há, se queimarão. Deus purificará a terra através do fogo. Ele transformará a terra, restaurará a terra, através a qual a revelação bíblica nos fala pelo apóstolo Pedro, através do fogo. Deus purificará a terra e fará coisas novas através deste elemento. Interessante, meus queridos irmãos, que já no Jardim do Éden, os céus e a terra não era neste exato momento como nós vemos hoje, como nós estamos vivenciando hoje. A natureza em si também não era. E Deus fará com que a terra retorne ao estado do Éden, ao estado da criação, ao estado em que a terra foi formada no início de todas as coisas, sem maldade no mundo, sem pecado no mundo, sem morte no mundo, e todas as pessoas vivendo em plena comunhão, e todos os seres vivendo em plena comunhão. Será um momento grandioso para todos nós, a renovação divina da terra e dos céus. É interessante falar aqui para os queridos obreiros, professores, alunos das escolas bíblicas, que o céu hoje, nas Sagradas Escrituras, quando a palavra fala céus, ela está se tratando de vários céus. E mediante a revelação bíblica, através do apóstolo Paulo, nós vemos aí que existem hoje 3 céus. O primeiro céu é este céu que nós vemos aqui na atmosfera, as nuvens, esse céu azul, onde voam os pássaros. O segundo céu é considerado pelos teólogos, né, o espaço sideral, o universo, onde tem ali as estrelas, né, os planetas, ali é considerado o segundo céu. E o terceiro céu é a imediata presença de Deus, onde ali existe então o paraíso, é a parte espiritual, é a parte invisível, onde ali reina, onde ali está a glória de Deus Todo-Poderoso. Então, pela palavra de Deus, só para de maneira didática, nós vemos que tem 3 céus, e esses 3 céus são visíveis, o primeiro e o segundo. O terceiro céu, a qual o apóstolo João foi levado, e o apóstolo Paulo também, ele deseja partir deste mundo,
para estar com Cristo, é exatamente o céu invisível, o céu espiritual, onde está ali a presença e a glória de Deus, onde está ali a habitação de Deus. O terceiro tópico vai tratar sobre o tamanho da cidade. O tamanho da cidade está descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 16. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como sua largura, e mediu a cidade como a Cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento de largura e altura eram iguais. Isso significa 2.220 quilômetros em cada um dos seus 3 lados. O estádio grego, por exemplo, media cerca de 185 metros. Aqui nós estamos falando, meus queridos irmãos, aqui a nossa revista está tratando da Nova Jerusalém, a Jerusalém que descerá do céu adornada para o seu povo, a qual fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Fala dessa cidade que descerá adornada e os anjos, a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, os salvos de todos os tempos habitarão nesta cidade, de maneira em que a palavra de Deus nos fala que também nós reinaremos com Cristo lá desta cidade. Nós participaremos com o Senhor Jesus da administração de todas as coisas. Nós seremos transformados, nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus, e as promessas que a palavra de Deus nos fala para os salvos em Cristo são promessas inimagináveis, são promessas em que nós acreditamos e promessas fortes em que nós veremos, participaremos de todo a administração de Deus neste período da eternidade. Portanto, meus queridos irmãos, esta promessa é uma promessa que nos enche de alegria. Esta promessa é uma promessa que nos enche de gozo e de prazer, porque nós sabemos que será um momento único na vida daquelas pessoas que estarão com Cristo. Esta cidade é uma cidade que, de forma quadrada em que todos os lados estarão do mesmo tamanho, ela descerá do céu adornada e fará o tabernáculo de Deus que se fará presente aqui com os homens. O quarto tópico vai tratar sobre a vida na cidade eterna. As escrituras sagradas não apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Atualmente é como se vivêssemos como um véu sobre o nosso rosto, pois só compreenderemos em parte e não em sua plenitude. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Entretanto, nós conseguiríamos fazer algumas coisas nesta cidade. Nós estaremos sujeitos a algumas coisas nesta cidade a qual a palavra de Deus nos fala. Por exemplo, uma vida de comunhão com Ele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Uma vida de descanso, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Uma vida de total entendimento, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Uma vida de santidade, conforme Apocalipse 21, 27. Alegria e de serviço, Apocalipse capítulo 22, 3 e Apocalipse capítulo 21 e 4. Uma vida de glória, segundo Coríntios capítulo 4 e versículo 17. E uma vida de plena adoração a Deus, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E também Apocalipse 7, capítulo 9. Então nós vemos que este momento dos novos céus e nova terra, da eternidade com Cristo, nós estaremos passando por este momento de descanso, nós estaremos passando por este momento de alegria, nós estaremos passando por este momento de gozo profundo e conhecendo o Senhor plenamente como Ele é. Quão grande é a minha alegria em estar com Cristo, quão grande é a minha alegria de esperar no Senhor, quão grande também deve ser a sua alegria, professor, aluno, de participarmos, de estarmos sendo resididos e tendo a nossa casa como as mansões celestiais, como a casa do nosso Deus, como a Nova Jerusalém, tendo em vista que nós também estaremos
ajudando ao nosso Senhor, sendo participante da administração dos novos céus e da nova terra. Tudo que estará de maneira perfeita, nós estaremos participando também de maneira perfeita com o Senhor, com alegria, com gozo, com regozijo. Nós não sentiremos mais dores, nós não sentiremos mais cansaço, nós não envelheceremos, nosso corpo será um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando ele foi ressuscitado por Deus, o corpo dele era totalmente glorioso. O corpo dele era transcendente também, que ele conseguia se teletransportar. O corpo dele ele conseguia atravessar a parede. O corpo do nosso Senhor, ele conseguia se materializar de um lado e aparecer do outro, como por exemplo quando ele some no caminho de Emaús, conversando com os apóstolos, com os discípulos, e ele consegue também se alimentar, como por exemplo quando ele comeu peixe com os discípulos. Ele também conseguia se materializar, como por exemplo ele pediu para Tomé tocar nas suas mãos furadas. Ou seja, era um corpo transcendente que não precisa do tempo, era um corpo que se alimenta, mas não sente fome, é um corpo que muda de lugares, consegue voar, consegue fazer tantas coisas, e nós estaremos com este corpo para a glória do Senhor, e o mais importante, com a alegria de ter esperado este tão grandioso dia em que passaremos com a eternidade com o Senhor. Meus queridos irmãos, é um momento único. Vale a pena esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. Vale a pena nós esperarmos esse grande momento. Quero dizer para os irmãos que essa aqui é a penúltima lição. A próxima lição será a lição última do trimestre, a lição número 13, a qual nós trataremos também de um tema importante, que traremos aqui uma mensagem de esperança para todos aqueles que nos acompanharam até agora, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Deus, o nosso Senhor, nos permitir.